Eu vos saúdo a todo o povo de Deus com a gloriosa e bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta noite. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, glória a Deus. A palavra de Deus, vou trazer uma palavra ao teu coração nessa noite, que se encontra no Evangelho de Lucas, de Dr. Lucas, no capítulo de número 10, aleluia, do versículo de número 25 em diante, que vai dizer a palavra do Senhor. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse-lhe: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Glória a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, nesta noite, a qual esta palavra, aqui o Senhor, a Bíblia vai dizer que um certo doutor da lei, ali, a Bíblia vai dizer que se levantou um certo doutor da lei, ali para interrogar o Senhor, a qual ele fez uma pergunta para o Senhor Jesus, glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele faz uma seguinte pergunta para o Senhor, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então ele fez uma pergunta para o Mestre, ou seja, ele fez uma pergunta para o Senhor Jesus, para o nosso Salvador. Ele fez: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? E a Bíblia vai dizer que Jesus responde, ele disse-lhe: o que está escrito na lei, como lês? Olha só o que Jesus perguntou a ele: o que está escrito na lei, como tu lês, como tu vês? Aleluia. E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua força. Aleluia. De todo o teu coração e de toda a tua alma. E de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha só, como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: respondeste bem, fazei isto e viverás. Glória a Deus. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 29, que porém ele, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Ele fez uma outra pergunta: quem é o meu próximo que eu devo amar? E respondendo Jesus disse-lhe, aí Jesus vai dizer uma certa parábola sobre um bom samaritano. Louvado seja o nome do Senhor. A parábola do bom samaritano. Então agora Jesus vai dar uma explicação a ele, dar um exemplo a ele, para que ele possa compreender a mensagem a qual o Senhor quer passar para ele. Louvado seja o nome do Senhor, explicando para ele qual é o seu próximo, porque Jesus conhece a minha intenção e a tua intenção. O Senhor conhece o nosso coração. O homem vê por fora, mas o Senhor enxerga dentro do coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus vai dizer a parábola para ele. A Bíblia vai dizer que Jesus respondendo disse: aleluia, descia um homem de Jerusalém, no versículo de número 30, respondendo Jesus disse-lhe: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, aos quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando o meio morto. Olha só, a palavra do Senhor vai dizer que quando aquele homem, aquele bom samaritano, ele descia para Jerusalém, eu creio que ele ia para Jerusalém, ele ia fazer uma viagem
viagem para Jerusalém, saiu do meio da sua parentela, da sua família, da sua casa, e agora ele vai para Jerusalém. Talvez eu creio que ele foi vender algo em Jerusalém, ou talvez ele foi deixar algo em Jerusalém, eu não sei, a Bíblia não fala, mas a Bíblia diz que ele descia para Jerusalém, e quando ele vai para Jerusalém, no caminho pedregoso, no caminho escuro, ali os salteadores se reúnem, e quando ele vai passando aquele caminho, os salteadores, os ladrões o atacam, espancam ele até a morte, quase até a morte, quase deixaram ele morto, roubaram o que ele tinha, levaram tudo que ele estava levando, os seus bens ali roubaram, mas a Bíblia vai dizer, deixando ele morto, deixando meio morto, olha só, espancaram ele, levaram tudo que ele tinha e deixaram ele meio morto, naquele caminho, jogado, espancado. Mas a Bíblia vai dizer aqui no versículo 31, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de lago, olha só para você ver, veio um sacerdote que se dizia ser um homem de Deus, viu um sacerdote, passou por aquele caminho, viu aquele homem jogado, caído, abandonado, espancado, meio morto, caído no chão, ele passou de lado, só olhou e não ajudou o seu próximo, passou direto. Mas a Bíblia vai dizer que de igual modo, no versículo 32, que de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de lado, olha só, no versículo 32, a Bíblia vai dizer que vinha também um levita, que é aquele que louva, aquele que canta na casa do Senhor, que se diz ser um levita do Senhor, ali passou por aquele mesmo caminho, viu aquele homem jogado no chão e não o ajudou, aleluia, passou de lado. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 33, glória a Deus, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Olha só, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, datou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Olha só, a Bíblia vai dizer no versículo 33, que viu um certo samaritano, passou por aquele mesmo caminho que o sacerdote e que o levita passou, e passou de lado, mas esse bom samaritano, ele vem caminhando por aquele caminho, e ele encontra aquele homem semi-morto, quase morto, caído no chão, jogado. A Bíblia diz que ele passa, e quando ele vê, ele vai aos pés dele, teve íntima compaixão dele, teve misericórdia daquele homem que estava ferido, caído, quase morto, sangrando. A Bíblia vai dizer que ele desce do seu animal, pega o azeite, passa em seus ferimentos, o azeite, louvado seja o nome do Senhor. Ele pega ali o seu vinho, dá para um pouco para ele beber, e ali pega ele, coloca ele sobre o seu animal e leva para uma hospedaria para que cuidassem dele. E lá a Bíblia vai dizer que ele paga todos ali, tudo os cuidados para cuidar dele, ele paga, e ele vai de viagem. Ele diz, aleluia, glória a Deus. Uma estalagem cuidou dele, e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao seu hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Olha só, e ele continuou sua viagem. Ele disse, ei, cuida dele aí, deixou ele numa estalagem ali, e disse, cuida dele, deu dinheiro para eles, para tratarem dele, cuidar dele. Ele disse, quando eu voltar, tudo que ele gastares a mais, quando eu voltar eu pagarei, louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus vai dizer no versículo 36, Jesus disse, qual pois desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos de salteadores? Aí Jesus fez uma pergunta para os doutores da lei, qual desses 3 foi o que teve compaixão daquele que estava caído, jogado lá no chão, quase morto?
que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores e ficou lá quase morto? Qual foi desses três que teve compaixão? Qual foi desses três que foi o próximo daquele? Então a Bíblia vai dizer que ele disse, o que usou de misericórdia para com ele, disse, pois Jesus, vai e faz da mesma maneira. Olha só, então eles disseram, foi aquele que usou de misericórdia para com aquele homem que estava morto e ajudou. Então Jesus disse, então vai e faz de igual modo. Tem misericórdia das pessoas. Você vê pessoas caídas, afastadas dos caminhos do Senhor, estende a tua mão, ora por eles, clama por eles. Ei, se você vê pessoas jogadas, mendigos na rua, sofrendo, passando fome e necessidade, ajuda o seu próximo como a ti mesmo. Ele é o teu próximo, ajuda eles, estende a mão para eles. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ajuda o teu próximo, não vai fazer como o sacerdote que só olhou e deixou lá e passou direto e foi embora. Ei, deixou o homem caído quase morto. Ei, não vai fazer que nem um levita que só passou e olhou e viu o homem lá caído e não ajudou, mas faça como o bom samaritano que passou e ajudou, colocou óleo em suas feridas, deu vinho para ele beber, pegou ele, colocou sobre o seu animal e levou para uma hospedaria para cuidarem dele, e ali ajudou ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus diz, vai e faz de igual modo, do mesmo jeito, ama teu próximo como a ti mesmo. Ei, o amor de muitos se esfriarão, como diz a Bíblia, que se esfriou o amor de muito. Nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam, e foi o que aconteceu, o que está acontecendo. Mas eu quero te dizer que Jesus nos amou de tal maneira, que o próprio Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Já pensou se Deus não tivesse nos amado? Já pensou se Jesus tivesse desistido de nós? Já pensou se Jesus apenas passasse de lado e deixasse nós sofrer? Porque se Jesus não tivesse, o próprio Deus tivesse feito carne, desceu esse mundo, se fez sacrifício por mim e por você, na cruz do Calvário, se não fosse, nós não estaríamos aqui glorificando e adorando o seu nome, nós não estaríamos aqui respirando, nós não estaríamos aqui glorificando, trabalhando como nós trabalhamos, nós não estaríamos aqui vivos, nós estaríamos talvez mortos, nós talvez não existia, pelo menos eu, por exemplo, nem existia. Ei, mas para a glória de Deus, eu estou aqui glorificando e adorando o nome daquele que salva, daquele que cura, daquele que liberta, daquele que me arrancou das drogas, daquele que me libertou do alcoolismo, daquele que me arrancou, aleluia, das drogas, do alcoolismo, porque Ele é santo, Ele é Deus. Ei, o que eu quero te dizer com isso, que pessoas podem até passar de lado de você e não te ajudar, que pessoas podem até te olhar pela tua aparência e não te ajudar, mas eu quero te dizer nessa noite, que o Senhor é contigo, varão, que o Senhor é contigo, varoa, que o Senhor é contigo, jovem, que o Senhor é contigo, jovem. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos podem até te olhar, te acusar, te apontar, mas eu quero te dizer que o teu advogado é aquele que cura, é aquele que salva, é aquele que liberta, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o meu e o teu advogado. Ei, as pessoas podem até te desprezar, mas o Senhor não te despreza. As pessoas podem até olhar para você, te olhar de lado, te ver caído lá, abandonado, mas o Senhor está dizendo nessa noite, eu sou contigo, eu estendo a mão para ti, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é contigo, não temas, crendo somente no Senhor e tu verás a glória de Deus. Ei, muitas das vezes, meus queridos amados irmãos, nós não conseguimos se levantar sozinho, mas com a ajuda daquele que cura, daquele que salva, do Espírito Santo, nós somos mais que vencedores. As pessoas podem até não estender a mão para ti, para te ajudar, mas o leão da tribo de Judá, ele estende a mão para você e diz, filho, eu sou contigo, não temas, creia, e tu verás a minha glória. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Receba essa palavra, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Papai querido, papai amado, toca no íntimo, no coração, na alma, purifica, limpa, purifica com teu sangue, cobre com teu sangue, dá vitória àquele que está precisando da vitória, dá cura para aquele
aquele que está precisando da cura, papai, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade, mas seja a vontade do Senhor, meu Pai. Cura, liberta, salva, visita nos hospitais, visita nos presídios, visita, papai querido, entrando com providência, curando, salvando, libertando, papai querido, visita, papai amado, aleluia, aleluia. Os médicos, usa a mão dos médicos, meu Pai, para fazer cirurgia, usa a mão deles, ó Pai, para dar vida, papai querido, abençoado pelo poder que há no teu nome, Jesus. Papai, eu repreendo todo espírito de morte, todo espírito de depressão, todo espírito de acidente, todo espírito de depressão, sai pelo poder que há no sangue e no nome de Jesus. Espírito de suicídio, eu te repreendo pelo poder que há no sangue e no nome de Jesus. Papai, visita agora este jovem, esta jovem que está com a corda no pescoço, visita agora, Pai, este jovem, esta jovem que está com a corda na mão tentando tirar sua própria vida, se matar, que está com a arma na sua cabeça, tentando disparar, tirar sua própria vida. Pai, eu repreendo em nome de Jesus esse espírito de morte, sai no nome de Jesus, espírito de suicídio, eu te repreendo pelo poder que há no sangue e no nome de Jesus. Pai, dá vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo é para a glória do Senhor, é para que o teu nome seja glorificado. Papai querido, eu consagro a ti este vídeo, onde esse vídeo chegar, meu Pai, que alcance pessoas, que alcance jovem, adolescente, criança, Pai, em nome de Jesus, que pessoas possam ser impactadas pelo poder que há no teu nome, pelo poder da tua palavra, onde esse vídeo chegar, que pessoas sejam abençoadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Pai, receba em nome de Jesus, glória a Deus, amém.